E aí, como é que você tá? Você tá firme no propósito? Então vem comigo pro livro de Êxodo, onde a gente vai ler hoje o capítulo 6. Não podemos desistir porque nós somos pessoas que estão firmes no propósito. E qual é o propósito? Ler a Bíblia de capa a capa. Então bora lá, o livro de Gênesis já foi. Já conseguimos concluir o livro de Gênesis e agora estamos em Êxodo, capítulo 6 hoje. Vamos lá. Então disse o Senhor a Moisés: ao som de Matos Nascimento eu quero fogo, hein? Eita glória, vamos lá. Então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque não poder, por mão poderosa os deixará ir. Sim, por mão poderosa os lançará de sua terra. Deus promete livrar os israelitas. Falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhe fui perfeitamente conhecido. E agora estabeleci o meu concerto com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de sua peregrinação, no qual no qual foram peregrinos. E também tenho ouvido os gemidos dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizaram. E me lembrei do meu concerto. Deus lembra do concerto que fez com Abraão, Isaque e com Jacó, porque o povo estava sendo ali escravizado, o povo estava sendo ali aterrorizado, sofrendo na mão dos egípcios. Então Deus se lembra daquele povo. Por quê? Porque alguém clamou. E a palavra do Senhor diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes, né? Então, quando o povo clama a Deus, Deus vai ouvir os gemidos, né, dos seus filhos e vai lembrar dele, vai mandar resposta, vai enviar alguém ali que vá com eles, que os livre, né, das mãos dos egípcios. Portanto, disse aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios. Vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com braço estendido e com juízo grande. Gente, isso aqui é forte demais, né? Porque quando Deus decide agir, não tem quem impeça o seu querer, não tem quem impeça as suas vontades, porque Ele é poderoso, né? E agora Ele está dizendo que vai agir com juízo. É isso que eu tenho pedido ao Senhor. Senhor, haja contra os meus inimigos com juízo, Deus. Porque Deus, ele sabe de todas as coisas, né? E vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus, sabe? Deus estava ali dizendo: eu vos tomarei, será o meu povo e eu serei o Deus deles. Né? Estabelecerei e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios, e eu vos levarei à terra acerca da qual levantei a mão, que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vos darei por herança eu, o Senhor. Sabe o que é interessante? A gente pensar aqui. Olha que coisa linda. Deus, ele havia se apresentado a Abraão, Isaque e Jacó. E agora ele está falando com Moisés. Agora ele se apresenta a Moisés como o grande eu sou. Mas o povo não conhecia Deus ainda. O povo não conhecia o poder de Deus ainda. Eles só conhecia Deus de ouvir falar por histórias dos seus antepassados, mas ainda não conhecia Deus em sua essência, não conhecia o poder de Deus, não conhecia o braço forte do Senhor, a mão forte do Senhor. E agora Deus não vai se revelar apenas para Moisés, Deus não vai se revelar apenas para Faraó, Deus também está se revelando para o seu povo. Deus também está se revelando para o seu povo, porque o povo também precisava entender quem era o Deus que os havia ali resgatado, né? Porque se Deus simplesmente falasse com o Faraó libera o povo, deixa o povo ir, trabalhasse no coração de Faraó, sem passar por um processo, o povo diria: esse Deus, amém. Não conheceria o poder de Deus, mas Deus faz de uma forma tremenda, porque ele vai demonstrar o seu poder para Moisés, vai demonstrar o seu poder para o povo do Egito, vai
mostrar ali pro faraó e pro seu povo também, ele vai se revelar. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés por causa da ânsia do espírito da dura servidão. Eles estavam sofrendo tanto que eles não deram ouvido a Moisés. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo: entra e fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os meus filhos de Israel de sua terra. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel não têm ouvido, como, pois, ouvirá Faraó? Também eu sou incircunciso de lábios. Moisés está aqui dizendo, mas se o povo, né? Eu estou falando do povo, o povo não está acreditando, que dirá Faraó irá acreditar em mim. Ainda mais que eu sou um povo, eu sou um homem, né? Incircunciso de lábios, né? Moisés era gago e ele ali estava com medo do povo não compreender aquilo que ele, o recado na qual Deus estava ordenando que entregasse, né? Todavia o Senhor falou a Moisés e Arão e deu-lhe mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Deus ordenou ali, né? Diga a Faraó que eu vou tirar o povo do Egito. Agora vamos ver a genealogia de Ruben, Simeão e Levi. Estas são as cabeças das casas dos seus pais, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque e Palu, Errom, Carmim. Estas são as famílias de Ruben. Os filhos de Simeão, Gemuel, Jasmim, Oade, Jaquim e Zoar. E Saul, filho de uma cananeia. Estas são as famílias de Simeão. Lembra que certamente Simeão havia se envolvido ali com as cananeias, né, desobedecendo a Deus. E estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo a sua geração: Gerson, Coate, Merari, e os anos de vida de Levi foram 137 anos. Os filhos de Gerson, Libni, Simir, segundo Simeir, segundo as suas famílias. E os filhos de Coate, Anrão, Isacar, Hebron, Uziel, e os anos de vida de Coate foram 133 anos. Os filhos de Merani, Mali, Muzi. Estas são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. Anrão tomou por mulher Joquebede, sua tia, e ela gerou-lhe a Anrão e a Moisés, e os anos, Arão e a Moisés. E os anos de vida de Anrão foram 137 anos. Aqui o sobrinho se casou com a tia. Os filhos de Zacar, Corar, Nefiguer, Zicrim. Os filhos de Oziel, Misael, Eufazá, Euzafa e Citrim. E Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson. E ela gerou-lhe a Nadab e Abiú, e Eleazar e Itamar. E os filhos de Corar, Assir, Eucana, Abiasaf. Estas são as famílias dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por si, por mulher, uma das filhas de Putiel, e ela gerou-lhe a Finéias. Estas são as cabeças dos pais dos levitas, segundo as suas famílias. Estes são Arão e Moisés, os quais o Senhor disse: tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Estes são os que falaram a Moisés, rei do Egito, para que tirassem do Egito os filhos de Israel. Estes são Moisés e Arão. Deus anima Moisés e o levanta outra vez e o leva outra vez a Faraó. Deus anima Moisés a falar outra vez a Faraó. E aconteceu que naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés dizendo: eu sou o Senhor
Dizes a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo a ti. Então disse Moisés perante o Senhor: Eis que eu sou incircunciso de lábios, como, pois, me ouvirá Faraó?